Hoje vamos falar do maracujá, que é uma passiflora. E há mais de 600 espécies diferentes de passifloras. Normalmente elas são originárias da América do Sul, da Ásia ou da Oceania. Depois há também uma série de cultivares e muitas delas são só ornamentais, não são comestíveis. Nós hoje vamos falar mais aqui da nossa passiflora edulis, que é o maracujá roxo comestível que é mais utilizado em Portugal. E o que é que nós precisamos para cultivar um maracujá no nosso jardim, ou mesmo na nossa varanda ou no nosso terraço? Nós aqui vamos plantá-lo em vaso, mas pode plantar no terreno. Mas o que é absolutamente imprescindível? Sol, muito sol direto. Os maracujás e as passifloras em geral precisam de, nos meses de verão e até de primavera, quase 11 horas de sol direto por dia. E só aí é que elas vão conseguir florir e frutificar em boas condições. Depois precisam de quê? De um solo bem drenado, rico em matéria orgânica. Nós aqui vamos plantar num vaso utilizando um substrato fertilizado para plantas hortícolas. Precisa de ser muito bem drenado, vamos fazer uma camada drenante. Depois precisamos ter o cuidado também de o conduzir, de ter sempre uma estrutura de apoio, porque ele é uma planta trepadeira. Há maracujás, há passifloras que não são trepadeiras, mas não é esse caso que nós vamos falar aqui. Este é o chamado, é o maracujá roxo, a sua flor é roxa. Nós temos aqui um maracujá ornamental que tem esta flor azul exuberante e que é muito utilizada como trepadeira ornamental. Vamos então aqui fazer a nossa plantação em vaso e depois perceber quais são os cuidados de manutenção que devemos ter com o nosso maracujá. Vamos fazer uma camada com argila expandida. Pôr o nosso geotêxtil. Um substrato fertilizado, porque assim garante-nos uma fertilização, e neste caso garante-nos para cerca de 2 meses, mas vejam sempre no saco qual é que é o período em que garante a fertilização. Se por acaso for um substrato que não é fertilizado, aconselho a que adicionem um bocadinho de fertilizante, neste caso orgânico, para plantas com flor, e vejam aqui a dosagem exata que devem utilizar, que neste caso é por planta, pode ser 80 a 120 gramas, é uma questão de perceberem e qual é que é esta quantidade e adicionar. Eu não vou adicionar porque este substrato já está fertilizado. Vamos ter aqui cuidado a tirar o nosso maracujá, tirarmos aqui com os tutores dele. E vamos colocá-lo aqui. Vamos sempre calcando para que ele ficar aqui bem agarrado ao substrato. E neste caso, como o maracujá é uma planta que gosta de alguma umidade, precisa de regas regulares, principalmente nos meses mais quentes, vamos fazer-lhe aqui uma cobertura com casca de pinheiro para garantir, para já que não crescem infestantes e depois que conserva a umidade. E isso vai ser muito útil porque temos que regar menos vezes e temos a garantia de que a planta vai ficar com mais umidade e água disponível. E depois, claro, a seguir a plantar, temos sempre que regar, porque a planta sofreu aqui um grande stress no transplante e temos que lhe dar água. Que cuidados de manutenção é que precisa o nosso maracujá? Ele precisa de ser podado, eu vou aproveitar aqui para cortar esta parte que está seca, mas ele precisa de ser podado para quê? Para garantir que toda a planta tem sol e tem luz, porque só assim é que ele se vai desenvolver em boas condições. Por isso, nós devemos podá-lo quando ele está no inverno, não é? Quando ele está caduco, mas também podemos podá-lo removendo alguma folhagem, se percebermos que ele tem demasiadas folhas e que o sol e a luz não conseguem entrar, porque isso vai fazer com que ele tenha muitas folhas e depois vai ter poucas flores e pouco fruto.
Depois, é muito importante a fertilização. Para nós garantirmos que vamos ter sempre flores e frutos, temos que regularmente fertilizar, principalmente nos meses de primavera e verão, porque é quando ele vai estar em flor. Ele normalmente está em flor na primavera e no verão, e depois no final do verão, início do outono, frutifica. Portanto, neste período todo, nós devemos regularmente, neste caso, é de 4 em 4 semanas, fertilizá-lo. Depois também temos que ter cuidado com o quê? Com a tutoragem. Os frutos são muito pesados e por isso nós devemos ter o cuidado de ir conduzindo sempre a planta no tutor para lhe darmos suporte, porque senão ele começa a ficar pendente, pode não aguentar e começar a partir e os frutos depois acabam por cair quando ainda não estão totalmente maduros. Portanto, poda, rega, fertilização e tutoragem, um sítio com muitas horas de sol direto e mesmo num espaço pequeno nós conseguimos ter o nosso maracujá. Neste caso, este maracujá roxo é autofértil, ou seja, a polinização vai-se dar tendo apenas uma planta. Se por acaso estivéssemos a falar do maracujá amarelo, já precisaríamos de 2 plantas para que se desse a polinização. A polinização é feita por insetos, por abelhas, por vespas, portanto, se houver esses bichos disponíveis no nosso jardim, no nosso terraço, vamos com certeza ter muitos maracujás, que é um fruto que tem imensas propriedades. É um fruto calmante, anti-stress, pode ser comido o fruto em fresco, utilizado numa série de coisas, por isso é um excelente investimento e uma excelente opção para ter no seu jardim, na varanda ou no terraço, já este verão.